Olá, delirantes! Chegou. Como é Chegamos. que estamos? A gente estava aqui decidindo qual tema, porque hoje eu vou avisar. José Balestrini está com compromisso e não virá. Mas estamos eu aqui, e Rafael Rodrigues, né, junto, para a gente delirar. Eu queria sugerir para a gente delirar com uma coisa que eu duvido que o Rafa faça. Se eu não faço, o Rafael Rodrigues jamais faria. Que é a ideia do far niente. Eu tô falando isso porque foi tema da minha terapia essa semana, né? É, a Da sua gente, terapia pessoal. da minha terapia pessoal, né? Hum, Então, tô abrindo exatamente por causa disso, né? uhum, É, e também, né, assim, pelo menos na minha fantasia, né, o meu terapeuta, eu acho que ele é difícil de fazer um far niente também, né? Ou seja, um fazer nada, né? Mas quando eu falo do fazer nada, do ócio, né, do nada mesmo, sim, eu lembro muito do meu avô depois do almoço. hum. O meu avô depois Ele do fazia almoço, nada? cara, é muito bom. Pensa no interior de São Paulo, sabe? Um lugar onde Hum. que não passou a Dutra, né? Então, assim, a cidade parou mesmo, sabe? Em questão de Que cidade que desenvolvimento. era? Bananal. Bananal, bem na divisa ali da sua cidade. Isso, Tenho já foi ideia. ou não? Não fui, mas eu tenho ideia de onde fica, ali no Vale do Paraíba, finalzinho da Dutra Isso. ali. Natureza Uhum. muito bonita, igrejas Finalzinho da Dutra não, bonitas, finalzinho da parte de São Paulo da Dutra, né? isso, sorveteria bonita, bonita não, gostosa, mas uma praça, casas, é uma cidade em que é muito mais residencial do que qualquer outra coisa. Aí as pessoas muito provavelmente vão para Volta Redonda trabalhar. É onde Uhum, passa a Dutra. E depois do almoço, o meu avô, ele, não sei por quê, eu acho que de alguma forma ele conseguiu pegar, mas o meu avô ele ganhou da prefeitura, para não dizer roubou, porque eu acho que não roubou, ele não é desse tipo, bancos de praça, sabe? Dessas praças de cidade do interior. Provavelmente a prefeitura estava fazendo alguma reforma, ele falou: vocês não vão usar, então eu quero. Aqueles uhum, bancos de cimento, sabe? De meio de pedra de cimento. uhum, E ele colocou ao longo do terreno dele, porque é um terreno que tem bastante árvore e tal. E ele senta, não sei se ele ainda tá sentando, né? Mas ele senta num daqueles bancos e fica sentado lá, cara. Simples assim. Tem hora que ele acorda, tem hora que ele cochila de pescar mesmo. Aí depois volta, acorda de novo, né? Você vai falando, 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 falando e parece que ele não tá escutando, mas às vezes ele tá escutando. Às vezes você para de falar e ele fica tudo quieto, depois ele dá uma opinião uhum, e você pensa, nossa, ele estava escutando, mesmo uhum, pescando. uhum, E hoje, outra, né, imagem que me veio hoje, né, porque eu tô com esse fazer nada na mente, eu tô falando isso porque foi feriado e no final das contas, né, gente, com o nosso cotidiano e nosso ritmo de vida atual, é difícil não fazer nada. E eu vi uma meia, assim, que a Olga tava brincando, provavelmente ela tirou do cesto de roupa limpa e ficou no meio da sala. E eu olhei para uhum, aquela meia imóvel, aquela meia sem fazer nada, e fiquei pensando nela, assim, ou vendo um pouco da minha alma nessa meia, uhum, né, assim. E é interessante, né? Porque tem um silêncio, tem um nada. E talvez, e eu falei pro Valdemar, né? Eu falei, nossa, cara, eu acho que eu tô precisando não fazer nada, sabe? Porque o nosso cotidiano, né? O seu também, Rafa, duvido muito, que não esteja assim. Ele é bem, não é caótico, mas como que eu posso dizer? Ele exaure, né? Um pouco, porque a gente trabalha, cuida de filho, estuda, faz clube, uhum. Dá supervisão. supervisão, escreve artigo, lê.
é, passeia, viaja, sai pra jantar, sai pra almoçar, dá aula. A única coisa E que eu aí não faço ultimamente é ver filme. acorda e faz tudo de novo. Acorda e faz tudo de novo. Aliás, eu fiquei curioso que você abriu o episódio falando assim: se eu faço nada, duvido que o Rafa faça, né? Não, eu falei assim, se eu não tenho feito, né, o fazer nada, eu duvido que o Rafa esteja nessa brincadeira de fazer nada, né? Porque você é um Eu- cara muito mais ativo que eu, na minha fantasia. Sério? Ah, com Eu certeza, né, Rafa? Você, não sei. eu tiro isso num exemplo muito concreto. A última viagem que fizemos juntos, né? Eu queria lá dar uma cochilada, aí você falou, pô, não, vamos visitar coisa, gente, a gente tá aqui. Você foi no Cajueiro de novo ou não? Não, não, aí Não? não. A Ah, gente passou em frente ali pra ir na casa do Grude, mas aí não, aí não precisava, assim. Eu queria conhecer a primeira vez que a gente foi legal, a gente gostou de ter ido. Mas se uma vez é o suficiente, não precisa ir de novo. ele vai estar lá. É, é. Não, se for alguém lá que não conhece e queira ir, eu vou de boa, Eu vamos vou, da também. próxima vez que eu for, eu vou lá no Cajueiro. A gente vai junto, Levar eu a vou Olguinha. gostar. Ela vai gostar de É, ver macaquinhos. tem, os macaquinhos são Ela vai divertidos. estar mais consciente agora, vai ser legal. Cara, é que. Tá, eu entendi seu exemplo concreto. E você tem razão. De fato, em viagem assim, eu. Putz, cara, eu não tenho uma pegada de viajar e ficar sentado fazendo nada. A persona de Eu viajante sua quer explorar. Ou explorar. complexo, né, de viajante. Você sabe que teve uma viagem que eu fiz com a Clau, cara, de carro, quando ela tava grávida. A gente foi para vários lugares. Foi muito legal essa viagem, inclusive. Mas aí, dessa parte dessa viagem, cara, a gente ia ficar 3 dias. Ia não, nós ficamos, né? 3 dias num resort. Maravilhoso. Lá em Foz do Iguaçu. Incrível lugar. Cara, aí um dia a gente acordou, tomou café, café delicioso, e foi pra beira da piscina. Aí tava um dia gostoso, tava sol, tava bacana. Mano, falei, Clau, o que a gente vai fazer à tarde? A gente vai fazer isso daqui que a gente tá fazendo agora. E à noite. Pois é, cara, eu falei, nossa, cara, pelo amor de Deus, né? Tem que fazer alguma coisa. Esse cara. Aí, cara, eu inventei coisa pra fazer. A gente foi lá, foi no Paraguai fazer compra, foi não sei o quê, porque, cara, não dava. É, mas aí, assim, né? Nossa próxima viagem de férias, a gente vai fazer um tour pelo Nordeste, e aí vai ter um pouco mais entre aspas, cara, porque, né, todas as, fazer nada, né? Que a gente vai curtir um pouco mais de praia, não sei o quê. Mas com o bebê, você conhece muito bem, né? Não, a gente não faz nada. Porque assim, você ficar numa praia, dois adultos, batendo papo, curtindo praia, não sei o que, que eu adoro também, tá? Eu gosto bastante. É uma coisa, agora com o bebê é outra, cara. Que você tem que É, não ficar, tem você como. brinca com o bebê, olha pro bebê, nanana. Cara, o tempo voa Tira com a o areia da bebê. boca do bebê. Tira a areia da boca do bebê, tira, o bebê engasgou com a água, tira o bebê da água, cara, assim. Aí dá água pro bebê, dá comida pro bebê, não sei o que lá do bebê, limpa o bebê, troca o bebê, mexe com o bebê, bota o bebê pra dormir, não sei o que. Então, cara, o tempo voa, voa. Então, mas esse lance de, eu gosto de viajar e fazer nada. Não, cara, eu gosto de viajar e fazer coisas. Mesmo com a Manu e com o Zé, acho que não tô falando nada demais, assim, que uns anos atrás a gente se encontrou lá em Chicago, né? E aí, cara, Clau e eu, puta, visitando todos os museus, visitando todos os lugares, não sei o que lá. E a Manu e o Zé, tipo, meu, é muito legal viajar com eles, porque com vocês também. A gente tá junto, mas ao mesmo tempo tem uma agenda relativamente própria, assim. Autônomos, né? O que é bom.
Aí o Zé, a gente ficou com eles, a gente ficou, sei lá, 70% do tempo, passamos no Novo junto, fomos ali, fomos lá, fomos ver jogo do Chicago Bulls, foi do caralho, assim, né? Foi no show do Buddy Guy. Mas teve um momento assim que, puta, à tarde a gente vai em tal lugar, não sei o quê. Aí o Zé, mano, tá bom, podem ir, a gente vai dormir. É porque tem Tipo, gente que entra num processo simbiótico, né, quando viaja junto, que eu acho que é muito estranho, né? Tipo, todos têm e que fazer a briga, né? mesma coisa, né, o tempo todo, É. né? E aí que começam as brigas, né, no final das contas. Porque um acorda, não, a gente vai fazer o passeio às 7 horas da manhã. Aí tem aquele que odeia acordar às 6 horas da manhã, né? Mas esse que odeia acordar às 6 horas da manhã quer ir pra balada às 10 horas da noite e voltar 4 horas da manhã. E aí aquele que fez o passeio às 7 horas da manhã não quer fazer isso. E aí começa, né? Porque no fundo, né, se constelam os deuses aí e esses deuses entram em guerra no cotidiano. Por que você botou açúcar no nosso café, né? Eu Uhum. falei pra ele que eu não podia comer açúcar, não era É, foi isso? de propósito. E aí as amizades começam a ficar, né, rachadas ou muito mais sombrias e nunca mais esses indivíduos viajam juntos, né? Porque é foda, porque muitas vezes é até pelas costas, né, que se fala. E porque não vem uma autonomia, né? É um problema, né, assim. É, cara, nossa, não. E é uma besteira, né, cara? Porra, meu, vai lá, de boa, né? Essa autonomia relativa é bom. Só que, de fato, eu acho que eu tenho essa questão que você falou, né? Eu não tenho problema nenhum de ficar, tipo, na beira da piscina, na beira da praia, tomando um negócio, batendo papo. Eu adoro, cara, eu adoro praia. Eu adoro, tipo, acordar, cara, tomar café, ir pra praia e voltar com o dia escurecendo, A assim, né? lagoa que a gente foi maravilhosa, né? A gente ficou o dia inteiro lá. É. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Que a gente foi agora na outra lá que eu te falei. Que a Manu achou que eu ia gostar mais, eu gostei, mas eu gostei mais do que a gente foi anteriormente. Mas essa foi ótima também, né? Não, nada, nenhum tipo de demérito, de forma alguma. Parece ser até mais limpinha a água, assim, né? Nessa nova que a gente foi. Você que curte mergulhar, acho que você ia gostar de, Que de legal. conhecer. Mas esse lance de fazer nada, cara, de fato, assim, né? O tempo todo fazendo alguma coisa, o tempo todo ciscando, o tempo todo mexendo. Agora, o que que é fazer nada, né, cara? Porque uma não ação também é uma ação. É, então, e a ideia talvez seja essa, né? Tipo, uma imagem que me veio, assim, né? Porque você falou da viagem, eu pensei no meu feriado. E Hum, sábado, aqui choveu muito também, muito frio. E sábado a gente tá muito em casa, né? Por causa do frio e tudo mais. E muita uhum, chuva também aqui no sul. E apesar da minha cidade estar super tranquilo, não tá com problema nenhum e tal. E sábado eu falei pra Gabriela, vamos almoçar fora? Vamos numa cidade vizinha, sei lá, né? Ela falou, bora. A gente foi, tava chovendo, chegou lá, parou de chover. Uma cidade chamada Flores da Cunha. E a gente hum, foi num restaurante que fica, tipo assim, numa montanha, que dá para ter uma vista de plantações de uva. Muito bonito, cara. Muito bom também. Esse restaurante chique, sabe? Chique mesmo, assim. uhum, E. Só que, cara, é aquele menu degustação, sabe? Então, teve couvert, teve entrada, prato principal um, prato principal 2 e sobremesa. Eu saí uhum. rolando de lá, cara. Tipo. Delícia. Delícia. E a hora que eu tava voltando, que é meia hora de carro até aqui em casa, né, da cidade vizinha, a Gabriela dormiu no carro, né? E eu tava sentindo aquela pressão pra baixo, aquela depressão gostosa, sabe? De, Uhum, de ficar morgado, né? Que a gente chama no Rio de Janeiro. Não sei se em São Paulo se chama assim também. uhum. Chama? Mais ou menos. Eu não lembro agora. Isso que não sei. Tem outras expressões também, né? Morgado, não, a gente fala assim, a gente usa no gerúndio, ficar morgando. Morgando, é. Isso Uhum, mesmo. Morgando. E uhum, aí eu cheguei aqui, eu falei, nossa, cara.
30 minutinhos. É a mesma coisa de tomar 3 cervejas num domingo e dormir, né? A gente ficava pensando nos adultos antigamente, nossa, tomou 3 cervejas e tá dormindo aqui à tarde agora nesse domingo. Que bobeira, né? Se eu soubesse que era tão gostoso. Hoje eu sei. E só que não deu, né? Claro que não, porque a Olga tava acordada e tava a mil pelo Brasil. Então, não deu pra fazer ou fazer nada. Mas foi bom, foi legal. É, uma coisa que mudou bastante essa rotina com o bebê é o fato de não dar pra tirar essa sonequinha assim, né? Do meio do dia, né? No fim de semana. A não ser quando o bebê dorme. Na viagem mesmo, agora ele dormiu. Teve um dia que ele dormiu lá 1h30, e eu dormi junto com ele. Foi ótimo. A gente faz isso aqui, cara. A gente faz isso. E assim, eu vou te dizer, eu tô falando tudo isso porque, assim, às vezes o fazer nada é abrir espaço pro inconsciente, né? Só Uhum. trazendo, né, o pensamento mais junguiano, porque a gente também tem que abrir terreno, né, cara, para as coisas se manifestarem. Não que elas não estejam se manifestando, mas pra gente falar, ó, tem terreno aqui pra você vir, né? A gente tá num, e não só a gente, né, você e eu, mas o mundo inteiro tá num ritmo, cara, que eu vou te dizer, né? Que doideira. Começa a guerra, termina a guerra, outro joga bomba e tem tratado de paz, daqui a pouco um vai estourar outra bomba. O balão que pega fogo, a mulher que cai no vulcão. Cara, a gente fica desesperado o tempo todo, né? Fica triste o tempo todo, fica pra fora o tempo todo. Trabalha, quando sai do trabalho já tem que ver uma notícia, já é muita coisa, né? É muita informação. É muita demanda. Cara, eu fico pensando assim no, no Jung especificamente, né? Que a fantasia que eu faço do Jung é que ele também não fazia nada, não, cara. Assim, é, é, a diferença, talvez, eu acho que o Jung imprimia, né, ou investia bastante tempo, né, para trabalhar com o conteúdo dele, né, com as imagens dele, né? Cara, basta quando a gente olha esse livro vermelho, por exemplo. Cara, quanto tempo pro cara fazer isso, né? Porque primeiro tem os livros negros que ele escreve, que é todo o registro, que não é pouca coisa, é muita coisa. E depois ele transcreve tudo isso com aquela letra gótica, de certa forma, é, fazendo uma espécie de resenha, digamos assim, do próprio trabalho dele, né? Ou seja, uma reedição do material interior, né? Cara, quanto tempo para fazer isso, né? Fazer o livro vermelho, pelo amor de Deus, cara. Então, mas eu acho que para ele fazer isso, ele precisou abrir um espaço, sabe? É igual a Von Franz lá, que tem aquele que fez a sua própria torre e tinha um banquinho no meio de uma sala que não tinha nem janela, entendeu? E ela ia para lá. É esse espaço que eu tô falando. E a Bárbara Hanna não ia lá encher o saco dela? Ah, devia, né? Não sei. Mas eu acho que tem um momento, sabe? Um momento de estar Era pra consigo. fazer, só pra não parecer esquisito, assim, a Bárbara Hanna ia encher o saco dela, assim como a Von Franz poderia encher o saco da Bárbara Hanna se a Bárbara estivesse lá sentada no banquinho também, né? Exatamente. Assim como provavelmente a Von Franz também encheu o saco do Jung muitas vezes. Ai, ai. Mas enfim. E hoje também a gente tem as telas, né, cara? Então acho que nesse momento, meu avô, por exemplo, não mexe em celular. Eu acho que a maioria das pessoas que escutam a gente devem, depois do almoço, na hora de fazer nada ou de ficar consigo, pegar o celular. Será que isso é ficar consigo? Né? Cara, esse lance do celular, eu não sou diferente da maioria das pessoas. Eu acho que, acho que, sei lá.
menos do que antes, mas mesmo assim, cara, é muito celular, cara. Celular é uma coisa que veio pra gente fazer, não fazer nada mesmo. Aliás, uma curiosidade absolutamente aleatória, mas que tem a ver com fazer nada, né? Você sabe qual é o único órgão do sentido que nunca descansa? O ouvido? Perfeitamente. Ele não descansa, cara. Ele tá sempre ativo. Ah, mas e quando a gente dorme, Rafa? Quando a gente dorme, a gente tá escutando tudo, só não tem lembrança daquilo que nós escutamos. Mas não existe nenhum tipo de indício de que nós não escutemos quando a gente está dormindo. Tanto É, é que, não raro, nós acordamos com barulhos, né? Mas exatamente. não é isso. Sobrevivência, né? Exato. Então, é interessante isso, né? A visão descansa, a palavra descansa, até o próprio tato descansa, né? Porque o tato ele é relativo, né? Porque o tato ele tem graduações, né? Mas é interessante isso, né? E a própria atividade cerebral, ela nunca cessa. A atividade do organismo nunca cessa, né? O organismo está sempre É, trabalhando de alguma. o... Eu aprendi no mestrado e no doutorado que os sentidos, eles são... Tem os sentidos de distância e os sentidos de proximidade. Você deve ter escutado isso, né? Eu não Os lembro disso não. sentidos de distância, eles são para sobrevivência e proteção. E o sentido de proximidade é para fazer vínculos. Então, eles é quase que, sei lá, introversão e extroversão, né? Mas então a audição e a visão são sentidos de distância. Então eles são estritamente para nossa sobrevivência e toda hora esses dois sentidos eles estão procurando ameaça, entendeu? Então, se você escutou uma Uhum. coisa estranha dentro da sua casa, você já vai achar que é fantasma. Não importa, né? Um fantasma é uma ameaça. Ou um ladrão. E se você vê uma fumaça lá no horizonte, né? Você já vai pensar que é fogo e talvez não seja bom você passar por lá, apesar da sua curiosidade, né? Porque dizem que se você grita fogo, todo mundo aparece, né? É. Não é isso? Alguma coisa Em assim. vez de fugir, todo mundo vai lá ver. É. E na verdade, né, o paladar, o tato e o olfato, eles têm uma certa proteção, por exemplo, para não comer alguma coisa estragada, alguma coisa assim, mas o principal a função dele é me relacionar. Então, tipo, o cheiro gostoso do pescoço do Love, né? O gosto da comida que eu tô compartilhando com o outro, o toque, o abraço, o beijo, tudo isso tá ligado a formar vínculo, né? Muito Uhum. mais do que a visão e a audição. Muito doido, né? E eles falam que é como se tivesse um campo em que tenha um campo social e um campo íntimo, em que esses sentidos estão. E aí o mais louco é, qual é os sentidos que são cooptados no, na mídia eletrônica? A audição e a visão. Então toda hora a gente tem ali, arquetipicamente, uma, um- um- uma tendência àquilo lá ser ameaçador, a receber o tempo todo aquilo, né? E não poder provar, degustar, cheirar. É muito doido, né? Ou seja, eu acabo não me vinculando, mas entendendo que aquilo ali pode acabar comigo. Então, chega ali o corpo ideal, né? A roupa ideal, né? Tudo isso é quase que uma forma esmagadora da realidade sobre mim. Muito louco, né? Uhum. É. Cara, e você sabe que eu tava. Você falou isso, né? De ser cooptado, né? Pelo celular, né? Pra não fazer nada. E aí, outro dia, num determinado contexto X aí, peguei o celular de uma pessoa pra gravar um vídeo. Cara, eu fiquei atordoado, porque eu tava gravando vídeo. Cara, era notificação em cima de notificação. Maluco. O meu celular, ele só notifica o WhatsApp.
só. E a maioria dos grupos são silenciados. Alguns não. O Delirium, por exemplo, não é. O do IGEP tem os dois, né? Tem o mais de bobagem e o mais sério. O mais de bobagem é silenciado, o mais sério não. Dos meus grupos de supervisão eu não silencio, porque eu acho que são importantes. Então, assim, então os que eu considero mais importantes eu não silencio. Só. Cara, eu filmando ali, fulano curtiu sua foto no Instagram. E eu vendo, né? Não teve nada demais, assim. Sim, sim. Fulano, não sei o que lá. Cara, eu falei, mano, que desespero, velho. Que desespero. Eu falei, cara, meu, fulano soltou um pum, notificação. Fulano respirou, notificação. Caraca, como que vive? Né? Mas, ok. É, mas essa experiência, né, cara? Eu tava pensando, né? Eu lembro quando eu era moleque, assim, você falou do seu avô. Eu não era tão criança, já devia ter uns 15, 16 anos. Eu ia muito pra praia lá com meu pai, no litoral norte de São Paulo, cara. Cara, putz, eu lia muito naquela época livro de literatura, assim, né? Hoje em dia eu só leio livro técnico, sinto falta de ler literatura, inclusive. Cara, eu pegava um livro, ficava lendo na rede ali, deitava, dormia, olhava as árvores, né? Que é o que a gente chama de fazer nada, né? De É. certa forma. Que não é fazer nada. Não existe. Se a gente parar para pensar, não existe fazer nada. Uma não ação é sempre uma ação. Sim, eu Ah, acho não, que mas eu é, estou sentado olhando para o nada. eu Tá acho que é bom, você. fazer inutilidades. Mas é que ficar sentado olhando pro celular é fazer inutilidade. É. Mas talvez aí eu esteja dentro de um mecanismo de utilidade, né? Por exemplo, Explica melhor. você não, a gente vai com uma intenção, né? A intenção seja, pelo menos assim, né? O que eu vejo. Você entra na rede social, a galera tá te ensinando a ter seguidor, a galera tá te ensinando a vender mais. Tem uma definição do inconsciente, tem o outro falando de relacionamento. Parece que ali é um antro de utilidades que, na verdade, são inúteis. Exato. É só pegar o mundo das mães, né? Cara, tem um utilitarismo no universo midiático das mães que é impressionante, sabe? O que eu quero dizer com isso? O discurso, né, que tá por trás disso tudo é o quanto que você vai ser performática pro seu bebê, né? O quanto que a sua maternidade vai ter performance, né? Vai ser útil, Uhum, sabe? Ou seja, tem uma utilidade introjetada. uhum. Agora, ler Fernando Pessoa vendo uma árvore para o mundo, para os aigás, para o espírito do tempo, né? Tudo bem. Pensar por que que o céu aqui, né, ali no meio do céu é mais azul do que no horizonte, e ficar nisso, sabe? Ficar olhando para uma meia e falar o que que talvez essa meia esteja pensando agora. É, é, Mas sim, eu concordo contigo. O indivíduo não tá fazendo nada, tanto que aí depois essa coisa acumula. E aí ele fala que ele tá procrastinando. Você entendeu? Tipo, uhum, ele não faz nada mesmo ali. É muito doido, né? Porque então o fazer nada e a procrastinação são diferentes. O fazer nada é sair desse utilitarismo e dessa performance. E existe o fazer nada da procrastinação. Mas é porque eu tô na dinâmica da performance. tá me dando um nó tudo isso, cara. Então o fazer nada que eu tô falando, né? Ele é um, o ócio criativo, mas na verdade, é o que o Norval sempre falou muito, né? Que é uma definição de cultura dele.
é a inutilidade da sociedade. Então, tipo assim, os chineses e os japoneses que faziam espadas com aqueles talhos que representavam os deuses e tal, não sei o que, ele falava, isso tudo é inútil, mas afeta e é real, né? Por que que é inútil? Porque vai cortar do mesmo jeito, entendeu? Mas me afeta porque foi talhado pela família Hong, da dinastia Chang, e que isso vai me dar uma força, né, psíquica que pode até reverberar numa força física para eu cortar 10 bambus, né, assim. Aí você pode falar, mas isso é útil, isso é útil. É, de certa forma parece que é, mas no primeiro momento ele falava que era inútil. Cara, mas é que até de novo, né? Quando eu falo que o não, uma não ação é uma ação, o inútil é útil. A questão é que a noção de utilidade é a perspectiva que o sujeito tem sobre a ação que ele está executando. A Então, serviço de quê, né? a serviço de quê? Então, assim, é inútil ficar no celular? É inútil, mas para o sujeito que precisa ter uma carga de dopaminérgica, se não me engano, é útil. Então, sei lá, cara, é muito estranho tudo E isso. às vezes é útil até pra gente que está pesquisando a contemporaneidade. Quero buscar um objeto contemporâneo para eu estudar. Onde você vai? Vai nas redes, né? É, Essa questão aí do universo materno midiático, eu só descobri porque a Gabriela falava, porque ela estava lá se relacionando com isso, sendo bombardeada por isso, né? cara, Muito quando meu doido, filho né? nasceu, o algoritmo descobriu, porque eles descobrem, né? Descobre. Maluco, era insuportável. Mas eu nunca fui tão bombardeado na minha vida como logo que ele nasceu. Assim, Agora, impressionante. conteúdo de ser pai não tem, né? O que tem é conteúdo de ser mãe. Exatamente. É assim, conteúdo de educação do filho, sabe? É, não tem pra pai, né? Muito É, doido. talvez tenha. Não, mas aí eu bloqueei, insisti no bloco, e aí o algoritmo ele é inteligente, né? Aí ele logo entendeu que não Hum. era pra mim. Assim, ele desistiu. Cara, assim. Oh, eu vou te falar também, influencer de maternidade, de paternidade, se tiver, puta que pariu, cara. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, cara. Nossa senhora. É influencer de tudo, cara. Eu vou te Nossa. ensinar um ponto ideal para você colocar o dedo na testa do seu bebê e ele faz ele dormir rapidamente. Ah, preguiça, cara. Nossa, é muito chato, cara. É muito chato. Mas é muito chato. É um nível de Vambora, chato. Rafa, que eu tenho cliente agora. É. Tchau. Se Vai fazer cuida alguma aí. coisa. Bora fazer, Beijo. vamos ser útil para a humanidade. Vamos. Beijo. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.